Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um encontro, uma sexta-feira. Hoje uma sexta-feira de frio, né? Boa para ficar em casa, de cobertinha. Mas também é uma sexta-feira boa para a gente pensar um pouco sobre questões da vida. E o nosso encontro de hoje vem trazendo uma coisa que para alguns pode ser uma novidade total. Eu vou tirar o meu óculos para ficar com menos reflexo. É um pouco estranho, mas acho que vai funcionar melhor. Eu sou o Gabriel, sou um dos voluntários aqui do Espaço Hamed e vamos ver juntos do que se trata esse assunto de hoje e especialmente como que ele se conecta com uma palestra num espaço espiritualista e o que isso tem a ver com espiritualidade. Espero que vocês gostem, que vocês reflitam sobre isso. E pra gente ter uma reflexão bacana e frutífera, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Então, abençoe os nossos pensamentos, que com isso a gente consiga se inspirar pela mensagem e que de alguma forma isso toque os nossos corações, nossas mentes e que de alguma forma isso possa ajudar a gente a modificar os nossos comportamentos. Vamos lá? Então vamos começar. Que diacho que é esse de Maio Amarelo? O Setembro Amarelo, esse é mais famoso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre o Setembro Amarelo, aquele mês onde se fala muito, né? Se destaca e, e se trabalha o conteúdo da prevenção ao suicídio. E nesse encontro, nesse grande eixo que seria a temática do suicídio, a saúde mental, o apoio emocional como um todo. Tá aí o Maio Amarelo, Gabriel. Para de enrolar e fala, ó. O Maio Amarelo, pessoal, não sei se vocês conhecem, ele tá voltado por uma campanha de trânsito, mais especificamente de segurança no trânsito. Vocês acreditam? A ideia, o objetivo, né, da criação dessa campanha é a redução de mortes e feridos no trânsito. E para que isso aconteça, o start, né, o que iniciou essa preocupação com a segurança no trânsito, foi uma campanha da ONU, ali em meados de 2011. Então já está fazendo aí 15 anos que existe o Maio Amarelo. E no Brasil começou em 2014, através de uma instituição, um coletivo ali que é o Observatório Nacional de Segurança Viária. E a ideia é que se consiga, né, reduzir o índice de mortalidade no trânsito. Muito bem. Nesse ano aqui de 2026, o Maio Amarelo tá com uma temática que é a ideia de enxergar o outro e como isso pode salvar vidas. Então o tema é no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E ao longo do nosso encontro eu irei conectar os dois meses amarelos,
o Maio Amarelo e o Setembro Amarelo. E aí eu espero que a gente consiga estabelecer conexões interessantes, porque, na minha percepção, ambos os, ambas as campanhas visam a mesma coisa, que é reduzir a mortalidade que poderia ser evitável, né? São vidas que poderiam ser salvas. Por que eu digo dessa forma? Nos acidentes de trânsito, provavelmente você que está me ouvindo agora vai falar assim: ah, mas os motoqueiros são malucos, então eles acabam morrendo mais. Não tem para-choque, moto não tem para-choque. Tem tudo isso, é verdade. Mas as motos, embora tenham uma grande representação, né? Então aí cerca de 80% dos acidentes com morte, com letalidade, tem moto envolvida. Isso é fato, porque de fato é um veículo mais sujeito, né? Tem menos proteções no carro, num ônibus, num caminhão. A própria estrutura do veículo protege as pessoas que estão dentro. E tem o cinto de segurança, que esse salva vidas muito, né? Então, utilize o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Mas a ideia é que, assim, pelas estatísticas, pelos estudos, e aí eu peço para que vocês, caso se interessem, busquem aí no buscador de vocês as estatísticas de mortes no trânsito, de quantidade de pessoas que se ferem, é um número muito considerável. Para vocês terem uma ideia, chega a ser a terceira principal morte de trânsito. As mortes no trânsito chega a ser a terceira principal causa de todas as causas de morte de jovens e adultos, né? Adultos ali até 39 anos, muito significativo. Só que ao mesmo tempo também as estatísticas mostram que majoritariamente, ou na maior parte das vezes, esses acidentes têm causas ou como fator principal uma ação humana. E dentre essas ações humanas, vocês imaginam quais são as que mais expõem a gente ao risco de um acidente fatal ou de uma morte no trânsito? Não acho que precisa pensar muito, né? Qualquer uso de qualquer substância que altere o nosso estado de consciência, legais ou ilegais, mas sendo bem taxativo, o álcool é o disparado, o principal fator agravante de acidentes e portanto, está envolvido com nos acidentes com morte ou mesmo com machucados sérios, lesões sérias, o álcool está envolvido majoritariamente. Então, na grande parte dos casos, o álcool está envolvido. Outras substâncias também, mas o álcool é o que predomina porque, afinal de contas, é o que se tem acesso mais fácil. É culturalmente aceito beber e sair dirigindo. Enfim. Só que nessa prática é o suficiente para um atropelamento, é o suficiente para uma batida, é o suficiente para acabar com uma vida. Então, debate-se inclusive que se você bebeu
dirigiu e causou um acidente, não foi acidente. Você assumiu o risco do fato, da agressão, né? E, inclusive, pessoas são presas por causa disso. Porque o entendimento hoje é que não foi acidente. Assumiu-se o risco de causar um acidente e o risco potencial, a possibilidade de num acidente causar uma lesão ou levar, em casos mais extremos, a óbito. Estima-se que no mundo a gente tenha cerca de 1.300.000 pessoas deixando o corpo de carne e osso por conta de acidentes de trânsito. Então, assim, para repensar, né? Se o que a gente está fazendo aí no trânsito todo dia, se é esse mesmo caminho, porque aparentemente não está dando certo, né? Veja, eu falei que algumas coisas aumentam o risco de termos um acidente, né? Então, a bebida, sim, outros entorpecentes ou substâncias, sim. Celular, muito. Hoje é super, 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 super natural em grandes cidades, né, centros urbanos, as pessoas estarem dirigindo olhando para o celular, porque ele está com um mapa, está mostrando alguma coisa, né? Ou é um mapa, ou, ou vem uma mensagem, né? Naqueles carros onde você consegue conectar o celular com uma central multimídia, por exemplo. Ou mesmo quem está com o celular na mão enquanto está dirigindo, também está sem o foco necessário no trânsito, e dali que aparecem os acidentes, né? Especialmente aí podemos dizer as motos, porque hoje as motos também estão andando com GPS e aplicativos de entrega e tudo mais. Só que um segundo de distração na moto em velocidade é o suficiente para você andar 5, 10, 15 metros, e é a diferença entre continuar na rua ou bater num poste, por exemplo. Ou colidir com um carro à frente, ou colidir com outra moto que esteja perto, né? E se nós associarmos tudo isso com a urgência, a ansiedade, o estresse, que também é um grande problema do nosso tempo atual, né? Que é a ansiedade, que é o tempo que não dá para nada, que é o estou sempre correndo. Junta tudo isso num grande caldeirão e tá feito a receita de uma grande tragédia, né? Estima-se que no Brasil nós tenhamos cerca de 40.000 pessoas morrendo por ano por conta de acidentes de trânsito, né? É como se você tivesse um jogo de futebol do seu time favorito com estádio cheio. Então é um estádio cheio de pessoas, com 40.000 pessoas vendo o jogo, indo embora para o plano espiritual todos os anos. Sem falar a estimativa de cerca de 250.000 pessoas também anualmente que sofrem lesões ou afastamentos médicos, ou tem que fazer cirurgia, ficam com sequelas permanentes ou não, ou temporárias, né? Por conta de acidentes de trânsito.
evitáveis. Isso é que é mais dolorido, né? Porque não é que, geralmente, pelos estudos, não é que os veículos quebraram ou por falta de manutenção ou porque a estrada, a via tava ruim. Geralmente é imprudência, tá andando a 100 por hora numa rua que é para andar a 40 com uma escola, por exemplo. Então, velocidade piora tudo. Ou tá andando com algum tipo de entorpecente no corpo, não importa qual seja, mas especialmente álcool. E aí o álcool associado à velocidade também só potencializa. Então percebe como é evitável? Ninguém precisava estar sofrendo. Você lembra a última vez que você teve contato com alguém que sofreu um acidente? Ou como foi o sentimento que rodeou aquela família, aqueles amigos, aquelas pessoas? Percebe? Então, acho que cabe essa reflexão. Se era evitável, se existe essa conexão de que não. Essa conexão não, essa leitura de que não foi um acidente, pois poderia ter sido evitável. Se você andar a 50 por hora numa rua que pode andar a 50 por hora, se você não andar a 200 por hora numa estrada que poderia ser percorrida a 120, se você não fizer uma ultrapassagem na contramão numa região onde não é permitido ultrapassar, se você parar no farol quando o farol estiver fechado, são, tudo, são todas condições plenamente realizáveis, né? E tudo isso reduz bastante o risco de acidente. E mesmo assim, se houver um acidente em baixa velocidade, a possibilidade de se machucar ou de ter um machucado grave ou ter um óbito vai caindo, vai sendo menor, né? Tá, falei de tudo isso, beleza? Então, como é que a gente conecta isso com o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente se dedica aí, que se dedica à prevenção do suicídio, à saúde emocional e etc. Se a gente não está bem emocionalmente, vamos supor, estou nervoso, ansioso, estressado, qual que é uma válvula de escape possível? Pegar o carro e sair dirigindo que nem um maluco. Sair para beber álcool e depois pegar o carro e voltar para casa dirigindo sem condições às vezes, muitas vezes, né? Percebe onde vão conectando as coisas? Se a minha saúde emocional, se a minha saúde psicológica não tá bacana e eu uso algum tipo de substância que tira o meu estado de consciência e assumo o volante de um veículo ou uma moto, não importa, um guidão, no caso, eu só estou potencializando um risco de morte. E aí, nesse viés, será que não é uma prática de suicídio? Mesmo que um suicídio indireto ou inconsciente? Vamos considerar primeiro o que é suicídio? Vamos pensar o que é o suicídio? Suicídio é o ato de matar a si mesmo, né? Temos aí conceitos mais filosóficos, é claro, ou que envolva teorias e tudo mais, mas na origem da palavra, a etimologia, como se pode dizer, né?
o suicídio é isso, né? O sui, né? Seria de si mesmo, né? E sidium seria o assassinato. Então, é o assassinato de si mesmo, é tirar a própria vida. Existe o ato deliberado de fazer isso, e é um ato sério e antinatural, por incrível que pareça, mas ninguém recorre a essa opção como primeira opção, mas esse é assunto para um outro dia. Mas indiretamente, com atitudes ali pequenas do cotidiano, a gente vai tendo suicídios que talvez sejam indiretos, eu estou chamando de indiretos, mas a gente pode chamar também de simbólicos. Simbólicos porque a gente não quer matar a si mesmo. Eu não quero matar o Gabriel, eu não quero que o Gabriel deixe de existir. Eu quero que aquele incômodo do estresse, da ansiedade, do medo, do nervosismo, da raiva, não importa o que seja, vá embora. É essa coisa ruim que está me incomodando, que está me fazendo mal, que eu quero matar dentro de mim. E aí os recursos que eu conheço para fazer isso, ou para esquecer que isso existe, essa dor, são esses que eu falei aí agora. No Espiritismo, como eu sempre falo, que é a minha linha básica aqui, e que é o que eu represento aqui quando eu venho falar com vocês nessas palestras do Hamed, nós temos os livros básicos, e um deles é o Livro dos Espíritos, escrito, canalizado, trazido ao mundo por Allan Kardec, mas considerando o conhecimento dos espíritos. E aqui tem uma questão que varia, né? Com o entendimento da época. Esse livro foi escrito em 1870, mais ou menos. E aí a pergunta de Kardec para os espíritos é a seguinte: tem o homem, aí é homem como humanidade, tá? Não é homem a figura masculina. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta dos espíritos é sempre a resposta idealizada, perfeita, para que não haja erro, né, de compreensão e tal. E a resposta é não, não posso, não pode o homem dispor de sua vida. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Quando eu falo que é esse suicídio indireto, podemos trazer também como uma questão de ser um suicídio voluntário, né? Kardec vai além, porque ele fala, mas assim, não é sempre voluntário o suicídio? Não foi a pessoa que foi lá e fez e agiu? Aí a resposta do espírito foi: o louco que se mata não sabe o que faz. Então tem uma questão de consciência, de saber o que está se fazendo. Tá percebendo as conexões? É amplamente divulgado que beber e dirigir aumenta o risco de acidente e pode causar uma morte numa eventual ocorrência. Então não tem ninguém aqui que tá assim, não sabia. Não, todo mundo sabe, já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar que excesso de velocidade. Olha a resposta, o detalhe, né? O excesso de velocidade é um potencializador de risco e, portanto, pode agravar um acidente, pode levar à morte, pode levar a um acidente.
Então não tem ninguém aqui que está louco, eu estou pondo entre aspas, no sentido de quem faz isso tem consciência de que está assumindo um risco que, pelo combinado da sociedade, também conhecido como lei, não era para estar fazendo, né? Então, essas vidas que vão sendo levadas do plano terrestre para o plano espiritual, nessa passagem violenta, abrupta, inesperada, porque você está lá andando na calçada, do nada vem um carro, te pega na calçada e aí vira história. Sabe? Às vezes é uma mãe que deixou família, é um pai que deixou família, é um filho que deixou mãe, é uma mãe que deixou filho, enfim, sabe? E acabou a história daquela vida no plano terrestre, né? Então, por que que a gente está conectando as coisas? Porque existe responsabilidade, olha só. Acidente, muitas vezes, não tem culpa. Você não jogou um carro numa parede de propósito, né? Deliberadamente. Mas tem responsabilidade. Ainda que não tenha sido de propósito, aconteceu e podia ter sido evitado. Então existe uma responsabilidade e uma necessidade de reparação desse dano causado. Que se não for feita nessa vida, a justiça de Deus vai garantir que seja reparado o problema, o erro, numa outra vida. E é aí que o Espiritismo vem com uma chave de consolo para quem acredita, que é o mecanismo da reencarnação, que é o nascer novamente para dar sequência na vida e poder se responsabilizar pelo que fizemos em outros momentos do passado, tá certo? Hum, o que eu queria já ir fechando, porque já estamos com meia hora de encontro, é que no suicídio existe uma necessidade de matar algo que está doendo dentro dali da alma, que é uma coisa muito séria, muito grave, que infringe, que vai além, que dilacera um coração, uma alma, num ponto tão forte que até o instinto natural, primitivo de sobrevivência é ultrapassado. Agora, em uma outra dose desse mesmo sentimento ou dessa mesma intenção de matar uma dor, acabamos recorrendo a bebidas e outras substâncias, ou mesmo a distração no celular, né? De ficar aqui no aleatório subindo o feed para sempre e aí gastando 1, 2, 3, 4, 5 horas todos os dias, inclusive quando está no trânsito, é uma forma de matar também uma dorzinha, porque aqui tem uma fuga da realidade. Se formos usar um termo mais poético, né? Uma fuga da realidade. Nessa fuga da realidade, podemos ter aí acidentes no trânsito que ceifam vidas. E aí, pensando do ponto de vista de quem estava, né, dirigindo o veículo,
temos essa conexão. Do ponto de vista da vítima, ou seja, às vezes você não está fazendo nada de errado, né? Como eu falei no exemplo, você estava andando na calçada, veio um carro do nada e acabou a vida. Para essas pessoas é mais duro ainda, porque ela está totalmente inocente aos olhos daquela vida do presente. Então, mas nada como se diz? Nada é aleatório no universo, né? Tudo tem uma conexão, algum motivo para estarmos juntos, estar acontecendo, digamos assim. E então, se quiserem saber mais sobre por que as coisas acontecem na vida presente, por que essa pessoa foi, né? Por que ela e não outra pessoa? O espiritismo ele não tem uma resposta objetiva para falar, não, Gabriel, não, Mas genericamente, do ponto de vista das relações universais, na filosofia espírita, o Livro dos Espíritos vai te dar essa resposta. E se você quiser saber em qual lugar procurar, ele está escrito no Livro dos Espíritos, parte 4, das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres. Vai lá buscar que tem um monte de coisa aqui para conhecer. Não precisa acreditar, porque nem sempre a gente acredita em tudo. E é bom que seja assim. Mas para conhecer do ponto de vista da cultura espírita, qual é a visão que o espiritismo adota desses eventos onde a gente olha humano, né, humanamente, com uma visão pequenininha e fala, nossa, uma injustiça tremenda que Deus está cometendo, né? Onde estava Deus que não salvou esta pessoa? Ou tem até uma passagem aqui com um ditado clássico que é se fosse uma pessoa de má conduta, não tinha acontecido nada, mas uma pessoa de bem aí, ó, aconteceu aí, se prejudicou. Então fica a dica de leitura, dica de reflexão. Vamos tomar cuidados com os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes e nos preservar mais e cuidar do outro quando estivermos no trânsito ou em qualquer outro lugar, porque o trânsito é só uma extensão da nossa vida, do cotidiano. Não é uma coisa, né, a mais. Eu digo, apartada, separada. E aí, no trânsito, vamos enxergar o outro e salvar essas vidas aí, tá bom? O maior cuida do menor. Então, se você está andando, cuidado. Mas se você estiver de bicicleta, cuidado de quem está andando, de quem está de patinete. Se você está de carro, cuidado com quem está andando, quem está de bicicleta, quem está de moto, quem está de patinete. Se você está de caminhão, cuidado com o carro, com a moto, com o patinete, com a pessoa. O maior cuida do menor, porque o potencial de nocivo de machucar é bem maior também, certo? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Fiquem bem, se cuidem, cuidem do outro e vamos nessa. Até mais, tchau, tchau.